Pessoal, o tema da aula de hoje é iluminismo. Vocês copiaram na última aula. E o iluminismo ele é um movimento muito parecido com o Renascimento, que vocês estudaram no ano passado e adoraram, né? E só que o Renascimento ele aconteceu no século XIV. O iluminismo aconteceu no século XVIII. Então eles têm 400 anos de diferença. O iluminismo ele também aconteceu na Europa e principalmente na região da França. É onde ocorreu a maior parte dos iluministas. O que o iluminismo queria? Ele queria iluminar, por isso o nome, tá? Iluminar. Queria iluminar a cabeça das pessoas que tinham passado 1000 anos durante a Idade Média vivendo de uma maneira muito tensa, né? Era uma vida bem restrita, as pessoas não viajavam, as pessoas não estudavam, tudo isso porque as pessoas tinham muito medo. Então a Idade Medieval era conhecida como Idade das Trevas. E o iluminismo, ele veio com esse papel de iluminar essas trevas, de fazerem as pessoas estudarem, conhecerem e etc. O que os iluministas queriam, tá? Eles eram contra a nobreza. Por quê? Porque os reis, os duques, viscondes e condes e etc., eles gastavam muito dinheiro fazendo jantares que às vezes dava para alimentar 20.000 pessoas. Um jantar da nobreza, eles faziam um frango por pessoa, né? Então uma pessoa comia um pedacinho do frango e ia tudo fora. Então aquilo era um absurdo. Sem contar que só os nobres podiam ficar no poder, era sempre a mesma família daquele rei. Então os iluministas eram contra a nobreza por causa da extravagância e dessa possessão que eles tinham no poder. Eles também eram contra a Igreja Católica, porque a Igreja Católica continuava perseguindo quem não era católico, matando, torturando as pessoas, fazendo elas confessarem coisas que nem tinham feito, a partir da Inquisição, com todas aquelas máquinas de tortura que vocês visitaram na exposição. Então eles eram contra a Igreja Católica, porque ela ainda obrigava as pessoas a serem católicas, mesmo no século XVIII. E eles também eram contra o mercantilismo. O mercantilismo era o poder de mercado que o rei tinha para mandar nos preços dos produtos. Diziam para quem você devia vender o produto, diziam a que preço tinha que vender, diziam o que você devia pagar de imposto. Então eles controlavam tudo que você produzia. Esse é o mercantilismo. O que acontecia? O que acontecia? O rei tinha esse poder do mercantilismo de controlar o mercado, então ele controlava aquilo que tu vendia, para quem vendia, o preço que vendia, e eles eram contra isso também. Então o iluminismo era um movimento contra a nobreza, a Igreja Católica e o iluminismo. O que os iluministas pediam? Eles pediam o direito à escola para todo mundo, escola pública, porque só podia estudar quem tinha muito dinheiro para pagar. Eles também pediam que a escola fosse obrigatória. E é graças aos iluministas que vocês são obrigados a vir para a escola. Não dá para matar, eles já morreram? Então, vai ser para a escola. Quê? Vai cantando. Não, estou explicando conteúdo. Então eles queriam uma educação pública, obrigatória e separada da Igreja Católica. Essa palavra que vocês copiaram, educação laica, laica quer dizer que é separada da Igreja, porque todos os professores eram padres. Desde a escola dos pequenininhos até a universidade, todos os professores eram padres. Então eles ensinavam do jeito deles. Além disso, também pedia para a escola ser um pouco mais científica, porque as pessoas aprendiam a ler, escrever e fazer cálculos matemáticos e só. Ninguém aprendia a estudar, a pesquisar, ninguém aprendia ciências, a fazer experiências, ninguém aprendia o passado do ser humano, nada, era só o básico. Então eles queriam uma escola bem mais científica. Por que essa preocupação com a escola? Porque eles diziam que só a inteligência, a razão,
seria capaz de mudar o mundo, que as pessoas tinham que estudar, serem inteligentes para exigir melhores condições de vida. É como diz aí no caderno de vocês, somente a razão levaria o homem para a liberdade, para a felicidade e para o bem-estar. Porque se eu não estudo, se eu não tenho bons argumentos, como que eu vou me defender? Não tem como eu exigir um direito, por exemplo, um direito de esgoto na frente da minha casa, se eu nunca li a Constituição, se eu não sei usar as leis ao meu favor, eu não tenho como me defender. Então eles pediam para que as pessoas estudassem para alcançar uma vida melhor. E eles até acreditavam que as pessoas podiam modificar até a natureza, se estudassem com vontade. Além disso, além da educação, outra coisa que eles queriam era a liberdade de expressão, que as pessoas não tinham o direito de falar o que pensavam, uma por causa da igreja, outra por causa dos reis, e também pediam a liberdade religiosa, porque já existiam as igrejas calvinistas, anglicanas e luteranas, que vocês já estudaram, só que as pessoas não podiam, porque a igreja católica continuava lá com a Inquisição, correndo atrás de quem não era católico, torturando, matando e destruindo a vida das pessoas. Voltando então, recapitulando, porque eu estou falando bem rápido. Os iluministas eram contra a nobreza, a igreja católica e o mercantilismo. E eles exigiam uma educação pública, obrigatória, desvinculada da igreja e científica, liberdade de expressão e liberdade religiosa. Até aí alguma pergunta? Tem certeza? A Inquisição matava, né? As pessoas que faziam isso. Os iluministas? Alguns chegaram a ser perseguidos, mas ali no século XVIII a Inquisição estava começando a ser fechada, estava começando a fechar as igrejas da Inquisição, então eles não sofreram muita repressão. Mais alguma pergunta? Bom, gente, como eles queriam... Quem começou isso? Quem começou o quê? O iluminismo? É um movimento que ele ocorreu ao mesmo tempo, não tem como dizer quem começou. Digamos que as pessoas começaram a exigir educação, liberdade, para poder viver melhor, então foi um movimento que aconteceu todo ao mesmo tempo. Começa no século XVIII, XVII, por aí, em todas as partes da Europa. As pessoas começam a escrever livros falando sobre esses direitos. Bom, como as pessoas queriam então uma vida melhor e direito à educação, eles escreveram o primeiro livro do mundo que falava sobre tudo, que é a enciclopédia. Vocês já viram uma enciclopédia? Já ouvi falar. A enciclopédia foi criada pelos iluministas. Ela demorou 29 anos para ser escrita. O que é uma enciclopédia? É um conjunto de vários livros que falam sobre tudo, qualquer coisa, qualquer assunto. Então, se eu quero pesquisar uma revolução, se eu quero pesquisar o que significa a letra A, se eu quero pesquisar a vida de alguém, se eu quero pesquisar alguma invenção, qualquer coisa, tudo tem na enciclopédia. A enciclopédia são livros com todo o conhecimento que existe no mundo. Eles demoraram 29 anos para escrever. Ela é escrita em ordem alfabética, igual ao dicionário, só que o dicionário ele traz uma explicação bem pequenininha. Ela não, ela traz uma explicação completa sobre qualquer assunto e traz até imagens. Então, na minha época, quem tinha uma enciclopédia em casa era o cara, porque não existia internet. Então, quando o professor mandava fazer uma pesquisa, todo mundo corria para minha casa, porque eu tinha 2 conjuntos de enciclopédias. Eu era muito especial naquela época. Até que o meu pai teve a ideia de me dar a 3ª enciclopédia. E aquela era o modelo do ano, a top. Cada livro tinha 1 metro de altura. Vocês conseguem imaginar eu do meu tamanho com um livro que tem 1 metro de altura? Já sou grande hoje em dia, né? Antes eu era maior ainda. Você já apanhou no sofá para ler? Não tinha. Mal conseguia abrir o livro. Então a enciclopédia traz tudo em ordem alfabética sobre qualquer coisa que tu quiser pesquisar. Hoje em dia, vocês também usam uma enciclopédia.
Só que a enciclopédia de vocês não é igual à minha, nem tem 1 metro de altura. A enciclopédia de vocês é a Wikipédia, que é a que vocês mais usam, que eu já pedi para não usarem. E as outras pédias que tem na internet, quando vocês pesquisam no Google, também são enciclopédias. São sites que você abre e pesquisa qualquer coisa ali dentro. São enciclopédias, certo? Alguma pergunta sobre o iluminismo? O iluminismo era contra quem? A igreja, a nobreza e o aquilo lá que mercantilismo. E eles queriam uma educação pública, obrigatória, desvinculada da igreja e científica, mas além da educação eles queriam liberdade de expressão e liberdade religiosa. Para que as pessoas tivessem acesso ao conhecimento, para poder lutar por uma vida melhor, transformar o mundo num lugar melhor, eles tiveram a ideia de escrever esse livro onde as pessoas podiam pesquisar sobre qualquer coisa, que era a enciclopédia, que demorou quantos anos a primeira? 29. Aqui na nossa biblioteca da escola tem uma enciclopédia, que é a mais famosa do mundo, que é a Barça. É um conjunto de livrinhos pretos, fica bem no canto da parede. Se alguém passar algum dia lá, não pode abrir. Gente, aí eu entreguei para vocês uma tabela com os principais iluministas. Abram aí no caderno para acompanhar. Claro que recebeu. Olha aqui, ó, o primeiro iluminista que está aqui em cima, François-Marie Hérault. Ele era conhecido como Voltaire. Ele era um filósofo da França e o principal livro dele está ali, ó, Cartas Inglesas. O que ele falava nesse livro? Ele fazia ataques ao poder absoluto dos reis e à intolerância da Igreja Católica e defendia a liberdade de expressão. Depois vocês têm o Denis Diderot, que é outro filósofo francês. O principal livro, a Enciclopédia, que era um dicionário ilustrado com todo o conhecimento da época. Depois a gente tem o Jean d'Alembert, que era um matemático da França, que também escreveu a Enciclopédia, que é o dicionário que a gente acabou de falar. Depois tem o Charles Louis de Secondin, conhecido como Barão de Montesquieu, era um filósofo da França, que escreveu O Espírito das Leis. Nesse livro ele critica o poder absoluto dos reis e defende a divisão em 3 poderes: legislativo, que é o poder que cria as leis; executivo, que é o poder que faz as leis serem executadas; e o judiciário, que julga as pessoas, né? O executivo organiza, o judiciário cobra, no caso. Jean-Jacques Rousseau, filósofo francês, que escreveu discurso sobre a origem e os fundamentos das desigualdades entre os homens, criticava também o poder absoluto dos reis e defendia a soberania popular, ou seja, quem fosse governar tinha que ser submetido à vontade do povo, devia ser escolhido no caso, né? Depois vem o Adam Smith, que escreveu Investigação sobre a Natureza e as Causas das Riquezas das Nações. Criticava o mercantilismo, defendia o liberalismo econômico. O liberalismo seria os reis liberarem as pessoas para elas venderem e comprarem os produtos ao preço que quiserem. Ele acreditava que existia uma mão invisível, que se as pessoas fizessem do seu jeito, o mercado ia crescer cada vez mais, porque ia ter concorrência de produtos, concorrência de vendedores. Então ele defendia que os reis deixassem as pessoas livres para fazer o comércio como achasse melhor. E a frase dele era essa ali, né? Laissez-faire, laissez-passer, que significa deixar e fazer, deixar e passar. Depois ele tem Ricardo, outro economista inglês, que escreveu Princípios da Economia Política e Tributação. Mais um que criticava o mercantilismo e defendia esse liberalismo.
E depois vem John Locke, que era um filósofo inglês, escreveu cartas sobre a tolerância. Ele defendia os direitos naturais como a liberdade, a felicidade, a prosperidade, que deveriam ser garantidos pelos governos. Sugestão que os governantes fossem destituídos caso não correspondessem ao povo. Então, se o governante não fizesse as coisas como o povo precisava, eles deviam ser retirados do poder. Então, gente, esses aqui são os principais, mas existiram vários iluministas. Eles eram escritores, aí vocês viram que a maioria era economista ou filósofo, mas tem matemáticos também. Eles escreviam livros falando sobre uma vida melhor, sobre o direito à educação, à liberdade de expressão, ao direito do comércio livre. Era isso que eles queriam, todos eles, tá? Lógico, né, gente, que os reis não iam concordar com isso. Os reis que tinham poder absoluto mandavam, desmandavam, não concordavam. Mas surgiram poucos reis que adotaram as ideias dos iluministas, que acharam boas ideias. E eles queriam, então, fornecer para as pessoas que moravam no seu reino educação, liberdade religiosa, liberdade de expressão. E esses reis ficaram conhecidos como déspotas esclarecidos. Ou seja, reis esclarecidos, reis inteligentes, reis iluminados, certo? Esses déspotas esclarecidos, eu acho que vocês deviam anotar aí no ladinho, no caderno, que significa os reis que adotaram o iluminismo, senão vocês vão esquecer. Déspotas esclarecidos está no texto, gente. Eu pedi para vocês lerem no fim do texto, gente. Do lado de déspotas esclarecidos, escrevam reis que adotaram o iluminismo. E ali na tabelinha, voltem lá no terceiro, que é o Charles Louis de Secundano. Ali onde ele fala dos 3 poderes, quero que vocês escrevam também o que é cada poder para não esquecer. Legislativo, leis. Executivo, organização. E judiciário, julgamentos. Basicamente isso, só para vocês terem uma ideia. Porque isso a gente vai aprofundar no que vem também, esses conteúdos políticos. Gente, alguma pergunta sobre o iluminismo que parece ser tão simples? O Renascimento também não tinha pergunta. Nenhuma pergunta? Durou até quando? O iluminismo começa mais ou menos no 17 até o 19. Uns 200 anos mais ou menos. O iluminismo queria iluminar a cabeça das pessoas que tinham passado 1000 anos da Idade Média sem Poder se expressar. Sem poder se expressar e sem poder. Não era vocês que não tinham dúvida? O que as pessoas não podiam fazer na Idade Média? Estudar. Vou repetir. O iluminismo. Esqueci o que eu ia falar. Você não tem dúvida. O iluminismo queria iluminar a cabeça das pessoas que passaram 1000 anos da Idade Média sem poder Se expressar e estudar. se expressar e estudar. A mesma coisa que os renascentistas queriam. E vocês ainda estão esquecendo o renascimento.
Um ano depois. Mas não é o Segundo os iluministas, somente cabeças iluminadas, cabeças inteligentes, podiam lutar por uma vida melhor. Nenhuma dúvida? Então tá. Não posso dar tchau para a câmera, né? Tchau, gente do vídeo. Gente, do vídeo. Ó, o disco.